Olá, caros sobrinhos, caras sobrinhas. Que alegria, que satisfação ter você aqui comigo. Hoje nós vamos falar do período que é primordial na vida do ser humano, que é o período que vai desde o ventre materno aos 6 anos de vida. E conforme é dito pela neurociência, é comprovado que 95% de toda a aprendizagem do ser humano se dá nessa faixa etária. Por isso, papai e mamãe, é tão importante você dedicar seu tempo, sua atenção, seu carinho, seu amor para o seu filho nesse período. Porque, pensa comigo, imagine que você tem ali aquele ser que está ainda sendo formado, que está no ventre da mãe, que está ali tão confortável, tão guardadinho, mas que já é um ser que está se preparando para vir ao mundo, e você, como seu cuidador, como responsável por esse ser, precisa de dar atenção, de saber como agir para dar o melhor para ele. Porque eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, como tio, como avô, os adultos que estão ao redor dessa criança, tem ali todo um amor, toda uma atenção, todo um carinho com essa criança. Então vamos juntos nos unir para transmitir a ela o melhor que você pode. Eu estou aqui para dar o melhor para você, que eu juntei anos e anos de muito estudo, de muita dedicação. Eu já estudo sobre educação financeira, sobre essa fase de prosperidade há 14 anos. Mas os últimos 8 anos foram dedicados exclusivamente à educação financeira infantil, que é tão menosprezada, que é tão, na verdade, desconhecida, tanto por você, papai, quanto você, mamãe, como para a maioria das pessoas. Porque a gente não conhece, a gente não teve os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tendo esse conhecimento para nos passar nessa fase. E eu estou aqui para mostrar para você que isso não é nada complicado. Mesmo que você não tenha, como eu sempre brinco, o chip ali instalado no período certo, que é esse período de 0 a 6 anos, você pode sim fazer o seu melhor. Você vai aprender junto, porque também é bem-vindo quando você ensina algo para alguém, você aprende junto. Então, olha que maravilha, você está aí vivendo esse período que você está ali descobrindo, se descobrindo como pai, como mãe, nessa nova função, e você aprender lições que você vai aplicar ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, que vai levar a uma prosperidade, a uma vida abundante para o seu filho. Bem, vamos fazer isso em etapas, porque como todo desenvolvimento, como tudo na vida, a gente não faz em um único dia e uma única forma. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento é que você precisa tomar uma decisão. A decisão de fazer algo diferente. Porque, como já dizia, Albert Einstein, ninguém pode ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, faça coisas diferentes para você obter um resultado diferente. Então, se você hoje tem dificuldade ali de lidar com as suas finanças, que você não sabe muito bem o que comprar, qual a forma melhor de pagar, são coisas que você não teve um ensinamento. E você vai poder passar isso para o seu filho e você vai aprender junto com ele. Eu criei um método de 8 passos que ensina como você deve agir com essa criança ao longo do tempo. Porque olha só, como funciona o cérebro humano. O nosso cérebro ele é dividido em 2 partes principais, que é a memória consciente e a memória inconsciente. E a neurociência nos fala que até os 6 anos de vida, a mente da criança ela não tem a memória consciente. Mas o que é cada uma delas, para você entender? Bem, a memória consciente é aquela memória que sabe discernir o certo do errado, o bem do mal. E a criança, até os 6 anos, é como se ela fosse uma panela sem tampa, que ela não tem essa parte da memória consciente.
Ela não sabe decidir o que é certo e o que é errado. Então, cabe a você, papai, mamãe, titio, vovô, o adulto que é responsável por essa criança, de tomar essas decisões e mostrar a ela o que é o certo e o que é errado. E para você também passar isso, você precisa ter esse conhecimento. E provavelmente, eu tenho quase certeza disso, que você não sabe quais são as melhores decisões em relação ao dinheiro. Mesmo que você tenha uma vida financeira organizada, mas com certeza em algum momento você já passou ali por uma situação, né? Que você ficou naquela saia justa, no final do mês teve aquela conta que você praticamente teve ali que fazer o quê? Colocou as contas, já passou por isso? Pegou as contas, colocou no saco, sacudiu e disse, o que for sorteado é que eu vou pagar? Se você já passou por essa situação pelo menos uma vez na vida, é porque você não teve esse ensinamento nesse período, que é justamente o período onde a criança vai aprender e vai saber discernir o certo do errado. Então, essa fase, ela não tem essa memória, ela não tem a memória consciente, ela só tem a memória inconsciente. E é essa bendita memória inconsciente que faz a gente tomar cada decisão errada na fase adulta, porque a gente pegou e aprendeu de uma forma errada. A gente não tinha alguém que pudesse nos dizer o que realmente valeria a pena ou não. Então, a memória inconsciente, ela funciona como se fosse ali uma esponja, que tudo que for colocando, ela vai absorvendo, absorvendo. Como eu falei, né? É uma panela sem tampa, que você tira e só joga tudo dentro e não tem como filtrar. Então, ela não tem esse filtro. Esse filtro da memória consciente, no ser humano, ela só é totalmente formada por volta dos 28 anos de idade. Por isso que as pessoas falam, eu só criei realmente juízo quando eu cheguei nos 30. Porque nessa fase é que realmente está formada toda a memória consciente e até os 6 anos, como eu disse para vocês, ela simplesmente não existe de forma alguma. Então você tem que ter a noção, você tem que ter a consciência, já que você já tem, né, provavelmente, se você já passou ali dos 28 anos, e mesmo se você já seja um pouco mais jovem, mas você já tem uma parcela ali desenvolvida da memória consciente. Então, você que tem que saber o que passar para essa criança, você que tem que ter as tomadas de decisões que a gente vai falando em próximos vídeos também. Então, sempre esteja aqui me acompanhando, que como eu falei, a gente vai seguir um caminho. São várias etapas para você ir descobrindo o que realmente importa, quais são as lições importantes para cada fase desse desenvolvimento dessa criança, que como eu falei, começa desde o ventre materno. E a gente fecha aos 6 anos de vida, que é justamente quando a criança vai começar a ter as primeiras decisões, a começar a realmente discernir o que é o certo do que é o errado. Então, até lá, você é a memória consciente, você é a mente consciente. Então, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você ensina, principalmente com a sua forma de agir. Porque, como eu disse, a criança é uma esponja. Ela não sabe discernir o que é o certo e o que é o errado. Então, se você, que é a mente consciente, se você é o cérebro responsável dessa relação, papai, filhinho, mamãe, filhinha. Então, se você é o espelho, então o que ela ver você fazendo, ela vai querer reproduzir. Porque para ela, você ali é o modelo a ser seguido. Então, você tem que tomar cuidado e ter consciência de como agir com essa criança. E isso vale não só para finanças, porque quando a gente ensina as lições certas, as lições corretas, isso impacta em todos os âmbitos da vida do ser humano. Porque imagine, aquela pessoa que tem consciência de como agir com o seu dinheiro, ela também vai saber como agir com o outro. Ela vai trabalhar melhor em equipe, ela vai poder se destacar, ela vai saber ali demonstrar as suas emoções, as suas próprias opiniões, porque sim, ela vai ter esse discernimento, ela vai ter aquela base para poder se desenvolver, porque ela foi muito bem formada, ela foi muito bem solidificada.
Porque imagine comigo, se você tem uma casa, você construiu uma casa, e você não se atentou muito à questão ali das colunas, que fazem todo o alicerce dessa construção. Aí, de repente, você não se atentou, você comprou um produto ali de má qualidade e você construiu, aí você, em dado momento, decidiu que você ia construir ali um segundo piso, você ia fazer um sobrado. Aí, o que aconteceu? As paredes ali do térreo, do primeiro piso, começaram a rachar. Aí você não sabe o porquê que isso está acontecendo, já que você fez uma casa com acabamento lindo, tinha porcelanato, tinha forro de gesso, enfim, um acabamento perfeito. Só que você não se atentou que quando você construiu o alicerce, quando você fez as colunas, você não usou material de qualidade, você não se atentou à questão das espessuras para fazê-la mais larga, enfim, que ela pudesse sustentar um segundo piso. Aí você vai e contrata um engenheiro, um arquiteto, alguém para resolver aquele problema que você estava tendo com aquela construção daquela casa. Que você foi fazer o segundo piso e de repente as paredes ali do térreo começaram a rachar. O que aconteceu? O arquiteto foi lá, o engenheiro, enfim, aquele profissional que realmente é competente para dar aquele aval, para fazer aquela análise, falou para você o seguinte, que o seu problema estava nas colunas, no alicerce que não estava bem feito, não era um material de qualidade que pudesse sustentar um segundo piso. E que agora você ia ter que construir novas colunas, ia fazer vários reforços para poder sustentar essa segunda construção. Agora eu pergunto para você, qual seria o valor mais barato? Você ter feito ali no início da construção uma boa base, umas boas colunas, para realmente, quando fosse fazer aquele segundo piso, tivesse tudo perfeito? Ou agora que você já está com as paredes ali rachadas, com o segundo piso já em construção e você ter que parar tudo para corrigir aquele primeiro erro? Com certeza, agora vai dar muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça e você vai gastar muito mais com os valores realmente de materiais e de profissionais para resolver o seu problema. Então, assim somos nós, quando a gente começa com uma boa base, com uma boa sustentação, com realmente algo forte, pode até vir algum problema ou outro, porque ninguém está livre de problemas. Isso daí o próprio Deus nos ensina, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Isso aí foi uma das palavras de Jesus, né? O nosso líder maior. Que aqui eu não estou falando de religião, por favor. Mas independente de você acreditar ou não em Jesus, você tem que levar uma coisa em consideração. Ele foi o único homem que dividiu a história em antes dele e depois dele. Então, no mínimo, a gente deve respeito e admiração e seguir os seus ensinamentos. Porque ele nos fala isso, que nesse mundo a gente vai ter aflições, mas a gente precisa ter ânimo para resolver porque a gente consegue vencer no final. Então, se você passar isso para o seu filho, se você se preocupar realmente em ensinar da forma correta e no tempo certo, porque a criança, esse período, ele é fundamental para o desenvolvimento humano e com as lições que eu tenho para passar, pode ter certeza que isso vai impactar em vários âmbitos de sua vida e ela vai crescer muito mais próspera, com muita mais alegria, prosperidade, com consciência do que fazer, porque imagine também, uma preocupação que eu sempre ouço é de pais que têm uma condição financeira boa, que tem ali a sua liberdade financeira, construiu um patrimônio, trabalhou bastante e agora o seu filho, quando chega na fase adulta, quando os grandes empresários que têm grandes empresas ficam com aquela preocupação, bem, eu construí, eu trabalhei tanto e agora eu vou entregar, vai ser a herança dos meus filhos, só que eles não sabem lidar com esse patrimônio. E agora, quantos casos a gente não conhece de pais, de famílias que tinham grandes negócios e quando foi fazer a transição, quando foi passar para os filhos, simplesmente o negócio vai à falência. Porque os filhos não têm
esse preparo, eles não sabem o que fazer com esse patrimônio. Então, com certeza, se você ensinar da forma correta, no tempo certo, ele vai dar, não além de fazer essa construção, mas também saber a manutenção de patrimônio. Porque ele pode até não ter aquela ideia de continuar o negócio da família, mas ele pode fazer aquele patrimônio se transformar em algo diferente, que ele goste, que ele queira seguir em frente, mas que ele não venha fazer como a casa, que pode começar a rachar e começar a cair. Então é isso que eu quero que você tenha essa consciência. Então por isso eu te convido para você continuar aqui me acompanhando, assistindo aos meus vídeos, participando dos meus treinamentos, das minhas palestras, enfim, esteja ligado que você me encontra em várias redes sociais para a gente conseguir continuar com esse projeto que é de ensinar, levar prosperidade, consciência e muitas riquezas para as próximas gerações. Realmente mudar uma história, ter um legado, ter um caminho de prosperidade e felicidade. Então eu aguardo você no próximo vídeo para a gente continuar esse papo com muito mais coisa bacana e seguindo o nosso caminho, seguindo esse passo a passo para a gente chegar a um futuro para o seu filho, um futuro próspero, consciente e milionário. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.